É o grande momento. É o grande momento. Voltamos à Maratona da Saúde. Como sabem, esta é uma maratona que a RTP abraça, juntamente com toda a sociedade civil e que se destina durante este primeiro ano na luta contra o cancro. E falamos essencialmente de investigação. E por isso temos dois convidados, dois cientistas, Sérgio Dias e Paula Ravasco. É assim. Bom dia e bem-vindos. Ora bem, podemos começar pela doutora Paula Ravasco, começar pelas senhoras, que é cientista, isto é sempre os nomes muito complicados, em Nutrição e Oncologia na Unidade de Nutrição e Metabolismo do Instituto de Medicina Molecular. Ou seja, trocado por miúdos, qual é a sua profissão diária? O que é que faz diariamente? Eu sou clínica, sou médica e sou nutricionista e faço investigação clínica e daí o ser cientista ou investigadora no IMM. Portanto, eu vejo doentes, faço avaliação de doentes, faço intervenção com doentes e tento utilizar esses dados e fazer investigação clínica, que é o que se preconiza como sendo a excelência em termos de ciência clínica. Portanto, e qual é a relação direta entre a nutrição e a oncologia, nesse caso as doenças oncológicas? Isso é uma pergunta difícil de responder de uma forma sucinta. É uma pergunta muito pertinente. A relação entre a nutrição e a oncologia é muito antiga. Epidemiologicamente sabe-se que os hábitos alimentares, os estilos de vida, saudáveis ou não saudáveis, podem ter, de facto, podem contribuir com cerca de 50% para o desenvolvimento de vários tipos de neoplasias. Isto está mais do que demonstrado a nível internacional com milhares de estudos epidemiológicos. E do ponto de vista clínico, para qualquer doente oncológico, a nutrição é efetivamente um fator e uma variável e uma dimensão que pesa imenso para a sua qualidade de vida e para a tolerância durante os tratamentos e durante todo o progresso e toda a jornada que é o processo de recuperação e mesmo para passar todas as etapas de tratamentos e de cirurgias e de radioterapia e de quimioterapia. Portanto, temos as duas vertentes. Pois, exatamente, o antes e o durante e depois. O Dr. Sérgio Dias é cientista no Instituto de Medicina Molecular. Bom dia também, bem-vindo à Praça da Alegria. Qual é a ligação entre um assunto sobre o qual toda a gente fala, até com uma certa ligeireza, eu tenho colesterol alto, mas é um colesterol bom ou mau, a diferença e a ligação entre esse colesterol, o mau, presumimos nós, e o cancro? Ora bem, mais uma vez, obrigado. Como a Paula disse, é um bocadinho difícil responder isso de forma sucinta. Pois. Os nossos estudos apontam, e quando digo nosso, é um sentido alargado para a comunidade científica que está interessada em ligar o metabolismo e o desenvolvimento e a progressão das doenças oncológicas, os cancros. Nós, neste momento, o que observamos é, em determinado tipo de cancros, como por exemplo em cancro da mama, há uma ligação, uma relação já demonstrada epidemiologicamente e agora do ponto de vista de investigação que nós próprios temos no laboratório, entre pessoas que tenham níveis mais elevados do chamado colesterol mau, o LDL, e a progressão do seu cancro. Ou seja, mulheres diagnosticadas com cancro da mama e ao diagnóstico terem níveis mais elevados de colesterol do chamado mau, vão ter uma pior progressão da sua doença. Neste momento existe uma relação demonstrada epidemiologicamente e, como digo, mesmo em estudos nossos, que já demonstramos que isso é assim. Portanto, esta relação entre o colesterol e doenças cardiovasculares, etc., está amplamente estudada há muitos anos, sendo que no cancro está menos bem estudada, digamos assim. Por isso agora começamos a tentar perceber de que forma é que este aumento de, por exemplo, colesterol em circulação é benéfico para o cancro e piora, digamos assim, a progressão da própria doença. É isso que nós, neste momento, estamos a fazer. Muito bem. Então, bom trabalho. É aquilo que nós desejamos, de facto, muito não é? trabalho, e por isso é que apelamos a toda a sociedade para estarem connosco nesta iniciativa da Maratona da Saúde. Para mais informações, não terminamos aqui a nossa conversa, obviamente. Vá ao site www.maratonadasaude.org e lá fica a saber tudo, mas para já vamos ver uma reportagem que fala exatamente sobre isto. E depois voltamos à conversa. Cancro e colesterol. Aqui há pressa em chegar ao trabalho. Tudo a andar sobre rodas no Instituto de Medicina Molecular, que celebra o seu 10º aniversário. Aqui criam-se laços entre os cientistas e nós, o público. Portanto, o que nós procuramos perceber é de que forma diferentes cancros, e começámos por estudar o cancro da mama, se adaptam a diferentes ambientes metabólicos. O que é que quer dizer com isto? Nós procuramos entender como é que as células tumorais utilizam a disponibilidade de energia que existe no nosso corpo, do ponto de vista, quer dizer, do lado de açúcares, por um lado, do lado de lípidos, e de que forma é que utilizam, nomeadamente os lípidos como o colesterol,
para seu benefício. As células tumorais, o que nós já conseguimos perceber é que são capazes de utilizar os lípidos para crescer mais, para se disseminar mais, levando à formação de metástases, e também estamos a perceber que esse aumento de lípidos que exista num determinado momento ajuda ao cancro, suportando o seu crescimento, mas suprime também a resposta imune contra o próprio cancro. O que nós procuramos, o que nós para já percebemos é que quem tem um cancro, num determinado momento, se tiver níveis lipídicos alterados, hipercolesterolemia, ou seja, colesterol elevado no sangue, eventualmente triglicéridos, ou seja, a progressão da sua doença vai ser pior do que numa pessoa que não tem esse tipo de alterações. Nós não dizemos de forma alguma, não há nenhuma relação epidemiológica que diga que pessoas com mais colesterol têm mais cancro. Aquilo que nós dizemos é uma pessoa com cancro e que tenha, evidentemente, níveis lipídicos alterados, a progressão desse cancro e mesmo a resposta às terapias vai ser pior do que uma pessoa que não tenha esse tipo de alterações. Já há estudos feitos, houve estudos feitos inclusive em pessoas, que tomarem estatinas, que é um dos medicamentos mais conhecidos para reduzir os níveis de colesterol, impede de alguma maneira a progressão do cancro e tem resultados benéficos junto com outras terapias. Não estamos a falar que a intervenção a este nível venha a ser um tratamento único, com certeza. Temos que intervir a outros níveis para, evidentemente, tratar, que são doenças muito complicadas. Mas deste lado metabólico há evidência epidemiológica, como digo, clínica e nossa experimental, que sugere que intervir modulando, reduzindo os níveis de colesterol, ajuda a que o cancro não progrida da mesma maneira, é verdade. Nos nossos laboratórios existem centenas de investigadores que abrem novos caminhos pela nossa saúde. O nosso laboratório também apoia a Maratona da Saúde. Bem, pegando então nas palavras e na deixa da jornalista para perguntar, abrindo novos caminhos, o futuro passa, em termos científicos, em termos do vosso trabalho de investigação, passa essencialmente por onde e para onde? Eu, na minha opinião, e depois de ter falado também com o Sérgio, tendo em conta estes resultados tão positivos em termos de ciência e em termos de robustez científica, que é de facto um passo muito importante para nós conseguirmos desenhar mais estudos, passará, eu acho, e eu acho que é possível, nós conseguirmos tentar fazer a translação destes dados para uma intervenção e passarmos efetivamente a trabalhar com doentes. Como o Sérgio dizia, a modulação dos níveis lipídicos parece efetivamente ser um passo importante em termos de progressão da patologia oncológica. E o que a nossa unidade de nutrição, dados nossos que nós já tínhamos e apresentámos em setembro de 2013, nós já tínhamos verificado que em termos de ingestão nutricional dos doentes oncológicos, numa coorte de cerca de 80 doentes, o que nós verificámos muito curiosamente é que, mesmo que os doentes comessem pouco em termos calóricos, até podiam ter uma dieta pobre em calorias totais, mas quando nós fomos olhar detalhadamente para o perfil nutricional dos doentes, o que os doentes preferiam e comiam em maior quantidade eram gorduras, sobretudo gorduras saturadas. Ou seja, são gorduras muito metabolicamente ativas e são o principal substrato para se produzir o tal colesterol mau, LDL. Isto nós conseguimos verificar na clínica e agora, com estes dados que o Sérgio tem a outro nível, de facto faz sentido que haja esta comunicação entre estas duas abordagens e que de facto daqui se avance em termos clínicos, porque esta modulação dos níveis lipídicos que pode efetivamente reduzir a progressão da doença oncológica pode ser mais uma das formas de tentar combater e de travar ou pelo menos desacelerar a progressão da doença oncológica de uma forma adjuvante com todas as terapêuticas que já são utilizadas, médicas e cirúrgicas. Quando nós levamos a vida a ouvir e também a dizer que as gorduras fazem mal, o estilo de vida saudável e que... eu acho que as pessoas já ouvem como um blá, 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 que já sabem. Mas será que utilizam isso na prática? Os hábitos alimentares dos portugueses mudaram graças a estes números todos sobre os quais já falámos do aumento de sal, que cria mais doenças cardiovasculares e as pessoas morrem em Portugal, de facto, graças a isso. Mudaram ou fazem ouvidos moucos ainda? Ainda fazem.
O que nós vemos na clínica, com os dados e mesmo os dados da Escola Nacional de Saúde Pública e do INSA, o que mostra, em termos de inquéritos nacionais de saúde em Portugal, efetivamente não mudámos os nossos hábitos significativamente, tendo em conta as várias medidas de prevenção que têm e as chamadas de atenção, como referiu, relativamente ao sal, às gorduras, aos açúcares e a outro tipo de nutrientes. Não mudou significativamente. O que começa a mudar é que existem alguns estratos da sociedade de pessoas que de facto são mais diferenciadas ou estão mais sensibilizadas para estas questões e começam a ter mais atenção efetivamente às suas escolhas alimentares e ao tipo de alimentos que preferem e que integram no seu padrão alimentar diário. Isso nós já conseguimos identificar e ver, mas ainda não houve uma mudança assim tão significativa como nós gostaríamos efetivamente. Claro. Dr. Sérgio, em sua opinião, qual é a importância do financiamento privado, como que está a acontecer com a Maratona da Saúde, para o exercício perdão, do vosso trabalho, do vosso e todos os investigadores? É fundamental. Eu acho que esta iniciativa, como outras, esta iniciativa é fantástica, nomeadamente numa altura, toda a gente fala da crise, etc., em que o financiamento público, evidentemente, começa a ser um bocadinho limitado, começamos a ter grande dificuldade de ter acesso a financiamento público para apoiar a ciência, independentemente das áreas científicas. Portanto, este tipo de iniciativa de angariação de financiamento convém, eu acho, para além de ser fundamental, convém que as pessoas percebam que nós, e quando digo nós mais uma vez é no sentido lato, estamos a fazer um tipo de investigação que tem uma tradução muito rápida para a vida dos doentes. Nós estamos mesmo a investigar mecanismos, e este ano penso que a Maratona da Saúde é dedicada ao cancro. Toda a gente que investiga cancro, investiga doenças que são extremamente complexas, e, portanto, o financiamento contínuo para nós conseguirmos compreender os vários passos desta complexidade enorme destas doenças é essencial, senão não conseguimos progredir. Mas temos progredido. O que falamos hoje é um dos exemplos desta progressão, quer dizer, nós descobrimos determinado tipo de coisas que vai ter implicação para a qualidade de vida dos doentes, a resposta terapêutica, etc., como falámos, e, portanto, como é que as pessoas percebam que quanto mais financiarem este tipo de iniciativa, melhor, e nós fazemos o nosso trabalho, ou tentamos. Claro. Nós já tivemos aqui números assustadores em relação ao cancro. Algumas pessoas que têm passado por aqui e falado sobre a Maratona da Saúde disseram inclusivamente coisas como de 3 pessoas aqui presentes, uma delas vai ter cancro. Portanto, cada um destes 3, um deles vai ter cancro. Porquê que os números aumentaram tanto? Porquê que os números aumentaram tanto? Bem, isso tem a ver com múltiplos fatores. Um deles, a nossa esperança de vida ter aumentado, evidentemente, portanto, as nossas células... Portanto, a boa notícia traz uma má notícia. A notícia traz uma má notícia, as nossas células começam a cometer mais erros, de certeza que já ouviram falar disso, portanto, quantos mais erros cometem, a probabilidade de desenvolver um clone de células que depois fuja aos nossos mecanismos de controle é maior. Portanto, a probabilidade de virmos a desenvolver esse tipo de neoplasia aumenta pelo aumento da esperança de vida. Mas depois isto que a Paula mencionou, os próprios hábitos alimentares, o estilo de vida, quer dizer, fatores como a parte metabólica, o stress, etc., há relações muito já bem demonstradas, mesmo cientificamente, que ajuda e aumenta o desenvolvimento deste tipo de doenças e, portanto, provavelmente deve ser isso, essencialmente. E se calhar a maior parte de nós não entende e não percebe grande parte do vosso trabalho, mas o vosso trabalho até se chegar a uma conclusão demora muito tempo. Não é chegar ao laboratório, é aqui, a solução está aqui. Antes fosse, não é? Não. Para que as pessoas percebam um bocadinho como é que se processa o vosso trabalho. Às vezes estão meses ou anos até chegar a uma conclusão, não é, doutora Paula? Em termos de investigação clínica, por exemplo, desde que começamos a colher dados e a inserir doentes que têm que obedecer a critérios de inclusão para participar em estudos, até aos inquéritos e à utilização dos questionários validados, a inserção em base de dados, a interpretação dos dados e depois a análise estatística e a escrita de um paper, eu posso lhe dizer que para termos uma amostra homogénea e cumprindo estes passos todos, talvez entre 1 e 2 anos, no mínimo. Vamos a falar no mínimo. Se queremos ter, de facto, uma coorte de doentes significativa para ter expressão científica, em que possamos olhar para um paper e aquilo, efetivamente, tem peso e é robusto do ponto de vista clínico e do ponto de vista científico para outros profissionais. E eu julgo que, provavelmente, a experiência... Do ponto de vista de investigação laboratorial, é um bocadinho o mesmo tipo de escala, porque nós temos que formular uma hipótese. Por exemplo, neste caso concreto, formulamos a hipótese de que o metabolismo lipídico é importante para a progressão de cancro da mama.
ok? Depois temos modelos experimentais para testar isso e, portanto, temos que começar a jogar com as variáveis, com diferentes tipos de tumores, diferentes tipos de gorduras, diferentes tipos de mecanismos, e para chegar a uma conclusão, para podermos vir aqui dizer que existe esta relação, temos que testar isso de inúmeras maneiras e isso demora tempo, é evidente que sim. Por isso mesmo. Pode, doutora Paula. É só um pequeno remark relativamente àquilo que disse e relativamente àquilo que o Sérgio também disse. Em relação aos estilos de vida e à associação entre os estilos de vida não saudáveis e a alimentação não saudável, saiu no final de 2013 a atualização do Report World Cancer Research Fund, que é uma das entidades que mais estuda e mais junta os estudos epidemiológicos a nível mundial, em que a grande conclusão desse report é que cerca de 50% das neoplasias a nível mundial pode ser prevenido começando por estilos de vida saudáveis e por uma alimentação saudável, prevenindo efetivamente esta sobrecarga metabólica. 50% é muito. Sim, ascende aos 50%. Esta é uma das portanto, conclusões majores. Metade dos casos de cancro em Portugal, no mundo, metade dos casos de cancro no mundo. Sendo que é uma doença multifatorial, como já foi dito, em que tem o peso da alimentação, tem o peso dos estilos de vida, do stress, de radiação, de poluição, da genética, etc., mas ascende a quase 50% dos casos a nível mundial, poderia efetivamente ser prevenido com a adoção desse tipo de estilo de vida ou de alimentação mais adequada. De que é que está à espera para mudar o seu estilo de vida, Exatamente. Meu Deus? De que é que está à espera para ir ao ginásio, ter uma alimentação equilibrada e saudável? Ainda cima, agora tivemos aprovada a dieta mediterrânica como património. E que é altamente saudável, não é? E a nossa. Bom, muito obrigada aos dois por terem vindo à Muito obrigado. Bom trabalho. E nós confiamos muito no vosso trabalho. Obrigada, muito obrigada.